mudar de assunto agora, gente, porque dormir após 9 horas da noite parece um hábito comum no mundo que nunca desliga, né? Mas isso pode trazer uma série de problemas para a nossa saúde, viu? A hora de dormir, ela importa e não é só uma questão da rotina, mas também de saúde. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui no nosso estúdio agora com a especialista em medicina do sono, Renata Ferraz. Doutora Renata, bem-vinda. Bom dia para a senhora. O que é que a gente sabe, né, sobre essa questão do horário certo ou correto? O que é que a medicina diz em relação a isso? Bom dia. Realmente o horário, a gente precisa se basear em alguma coisa e o corpo humano, ele se conecta com o ambiente através dessas informações. Então, ao nascer do dia, a luz do sol, ela interfere no nosso organismo, nos dando mais disposição, energia, com o aumento do cortisol, por exemplo. E ao anoitecer, diminuindo a luz do dia, a gente tende a ir se preparando para dormir com o aumento da melatonina. Só que a tendência é que à noite a gente acabe sendo submetida a muita luz artificial, telas, e tenha dificuldade, às vezes, de sinalizar para esse corpo que a gente está indo dormir, assim como, dependendo da pessoa, durante o dia não tem tanta exposição à luz, e isso acaba desregulando um pouco o nosso reloginho biológico, consequentemente o sono. E tem muita gente que chega e ainda fala assim, não, mas é porque eu funciono melhor à noite, eu sou uma pessoa noturna. Não funciona bem assim, né? Inclusive, a gente tem perguntas a respeito desse assunto. Se você tem dúvida, pode mandar para a gente, viu? 994-030740. São muitas dúvidas a respeito desse assunto, doutora Renata. E como é que funciona quando esse indivíduo fala, não, eu funciono melhor à noite, de noite eu sou mais ativo? Existe realmente essa possibilidade? Existe essa possibilidade. A gente sabe que dentro do... Na humanidade, a gente tem diferenças entre as pessoas. Então, tem pessoas que, de fato, têm mais energia aí no segundo horário, a partir da tarde ou início da noite. Só que essas pessoas, dentro da rotina que a gente vive, precisam ter um pouco mais de disciplina, atenção, para justamente se organizarem, para não deixar essa noite render tanto e no outro dia você acabar pecando em quantidade de sono que ficou a menos e isso virar um débito de sono. Então, a tendência é que pessoas que são mais noturnas precisam, de fato, em vez de colocar tudo para a noite, porque a tendência é essa, é ter uma disciplina maior para tentar justamente se ativar mais, fazer atividades ou, enfim, ativar a mente e o corpo durante o dia e tentar diminuir estímulos durante a noite para não ter esse prejuízo. Agora, em relação a esse horário, né, o que é mais importante, doutora? O horário em que se vai dormir ou a quantidade de horas dormidas, a qualidade desse sono? Tudo faz diferença. Então, a quantidade de sono é bem importante. Então, a quantidade é o básico. A gente precisa, dependendo aí da idade, da fase de vida, tudo isso vai interferindo um pouco na quantidade. E aí a gente precisa respeitar isso, o que está cada vez mais difícil, porque as 24 horas estão cada vez ficando... menos tempo, né? Pouco, né? Está reduzindo, está pouco. pouco para a gente conseguir dar conta de tudo. Mas se a gente pensar que essas 24 horas são divididas aí em terços, um terço a gente está dormindo, um terço do dia, um terço da vida. Então, se a gente não priorizar a quantidade, a gente acaba pecando aí em débito de sono. Mas o horário também é importante, mediante eu falei sobre essas questões de ritmo circadiano, luz, rotina, e também a qualidade do sono, né? Que aí entram alguns distúrbios do sono, entra como funciona aí essa casa, se tem muito barulho. Também eu acho que está sofrendo com muita poluição sonora, então é comum ter muito barulho na vizinhança, muita luz, às vezes no ambiente externo, e nem sempre você consegue isolar esse ambiente para ter um sono de fato de qualidade. É verdade. E essa questão do sono de qualidade interfere especificamente nesse ambiente, né? Agora, doutora Renata, existe um público específico que se beneficia mais, por exemplo, se começar a ter uma rotina de sono um pouquinho mais cedo? Eu digo isso para crianças, eu estou com a neném recém-nascida quase, né? 7 meses, e eu vejo que ela realmente fica mais disposta quando ela tem o horáriozinho ali de eu dormir às 7. Pessoas idosas também é uma opção? Sim, as crianças elas demandam mais horas de sono, então dormir mais cedo faz sentido, senão você acaba desregulando aí o reloginho biológico delas. Na fase de adolescentes, por exemplo, a tendência é eles quererem dormir mais tarde e acordar mais tarde, mas nem sempre isso é possível e também pode trazer alguns prejuízos, principalmente se estudar de manhã. E demanda uma quantidade de horas maior. Adultos e idosos, geralmente a gente acaba concentrando o nosso período de sono à noite, de preferência ali um pouco mais cedo, entre 9 e 10 horas, dependendo do lugar, né? Estamos falando de Maceió, mas você vai para o sul, no inverno já muda um pouco a dinâmica em termos de escuro, de luz, assim como em outros países.
E aí, com o avançar da idade, a tendência é o reloginho biológico puxar esse sono para mais cedo. E aí tem que ter cuidado também, porque alguns idosos sofrem com o que a gente chama de avanço de fase do sono, que é como se esse período de sono ele vai para mais cedo e aí, às vezes, alguns idosos acordam de madrugada. E aí consideram ter insônia. Nem sempre a quantidade de sono está reduzida, mas esse horário está um pouco deslocado e pode trazer essa sensação de insônia. Agora, doutora, para a gente voltar a falar sobre essas pessoas que geralmente têm uma rotina mais ativa durante a noite, quem trabalha também durante a madrugada, quais são as formas aí de tentar reduzir esse impacto na qualidade do sono, hein? Se a gente entender que durante o dia, com a exposição da luz, tudo isso são estímulos externos para a gente funcionar e à noite seria o inverso, quando eu trabalho numa rotina invertida, eu preciso ter muito cuidado e muita atenção em priorizar esse sono. Então, por exemplo, uma pessoa que dá plantão, o ideal seria, ao chegar em casa, já tentar ir direto dormir. Então, não se expor tanto à luz, não ir resolver alguma coisa depois, porque a tendência do nosso corpo é estender o tempo acordado. Então, é mais fácil para a gente ficar mais tempo acordado do que a gente dormir antecipadamente. Então, se você não priorizar ali algumas horas de sono, nessa mesma noite, dormir mais cedo e nas próximas noites tentar dormir mais cedo para ir compensando esse sono, a tendência é que com o tempo você começa a sofrer prejuízos sérios. Então, ter disciplina e talvez procurar uma ajuda profissional para ajudar caso isso esteja acontecendo é bem importante. O Lucas, do bairro do Feitosa, ele diz o seguinte: tomo café e durmo logo em seguida, mas eu não me sinto afetado. Tem algum prejuízo? Ótima pergunta. O café, ele inibe um neurotransmissor chamado adenosina, que a gente produz durante o dia ao gastar energia. A gente gasta ATP, né, energia, e sobra adenosina, que ao se acumular durante o dia, sinaliza para o nosso próprio corpo que a gente precisa descansar, gastamos muita energia. Ao tomar café, a gente inibe essa sinalização e aí a gente ganha energia. Consequentemente, a tendência é que, se isso ocorrer próximo do sono, ou se a quantidade de cafeína for muita durante o dia, a ponto de deixar a gente muito estimulado, isso pode interferir no início do sono, no que a gente chama fragmentação do sono. O sono fica mais leve, mais tendência a despertar e não ter um sono reparador. Tem pessoas menos sensíveis à cafeína e pessoas mais sensíveis, aquelas que tomam um cafezinho 4 da tarde já têm insônia, e tem outras que tomam antes de dormir e não sentem muita diferença. Mas pensando em otimizar o funcionamento do nosso corpo, o café é um estimulante e ele não seria tão benéfico pensando em dormir. Então, às vezes, a pessoa não tem problema para iniciar, mas a qualidade desse sono pode sofrer interferência. Olha, temos mais perguntas aqui, tá, doutora? Agora do Carlos Moraes, lá do Salvador Lira. Ele diz o seguinte: durmo 6 horas por noite porque trabalho na madrugada, né? Aquela questão que a gente comentou. Posso completar esse horário, né, de sono aí recomendável durante o dia? Isso pode prejudicar de alguma forma a saúde, os hormônios? Pode completar, sim. A ideia é que, ao completar, não faça cochilos muito próximo da hora de dormir, da noite seguinte, por exemplo. Então, o ideal, como eu falei, é ou quando chegar já tentar compensar esse sono, ou no cochilo da tarde, sem cochilar a tarde inteira, porque senão o sono dessa mesma noite pode sofrer interferência. Então, é lembrar que existe aí uma calculadora do sono que a gente precisa lidar com ela. Se a necessidade dele for de 8 horas de sono por noite, o que pode variar entre as pessoas, o ideal é contar com isso. O que acontece é que pessoas que dão plantão, às vezes passam a dormir menos durante a noite e vão deixando esse débito acumular sem perceber, achando que as coisas vão se resolver sozinhas. E não funciona bem assim, né? O Gerson Lima fala o seguinte: para quem faz atividade física à noite, o que fazer para desacelerar e ter um bom sono? Pois é, se a gente entende que tudo que estimula o corpo não é tão interessante fazer à noite pensando no sono, a atividade física entra aí também. Então, se possível, atividade física até final de tarde, início da noite. Mas uma pergunta que eu faço é: se a pessoa não tem nenhum horário para fazer, e aí? Então, nessa situação, na minha opinião, eu acho que dá para fazer sim à noite, mas tem que ter um certo cuidado, evitar, após o exercício, comer e se estimular mais ainda. Então, já sabe que é uma noite que já vai estar um pouco mais comprometida. Então, se você deixa tudo para depois do exercício, para se organizar, para comer, isso também vai estimular o corpo, vai colocar o corpo ali para trabalhar, para digerir. Isso também é uma tendência de prejudicar essa qualidade do sono. Então, lembrando também que, se tiver prejuízo com o exercício à noite naquelas noites, compensar esse tempo de sono durante a semana também. Perfeito. A Jeane Macedo, lá no bairro da Ponta Grossa, ela diz o seguinte: meu filho é muito agitado. Ele costuma virar à noite assistindo, jogando no celular, porque estuda durante a tarde. Isso pode influenciar, né, esse estado de agitação dele? Pois é o que eu falei. Alguns jovens, principalmente adolescentes, têm essa tendência natural mesmo
de estender a noite e principalmente, né, conectados, então de ficar jogando, de ficar na tela, e isso inverter um pouquinho o ritmo. Se estuda à tarde, a tendência é que não tenha tanto prejuízo, mas é bom ter um certo limite, uma certa regulação, porque senão a tendência é depois, quando talvez o horário mudar de estudo, ou alguma dinâmica mudar, vai sofrer mais com essa readaptação. É interessante que a gente consegue, de certa forma, organizar isso, prevendo ao mesmo tempo com esse adolescente. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tive uma fase, né? Acredito que são fases também da adolescência, que dormia mais tarde, acordava lá para as 11 da manhã, meio-dia, final de semana, e minha mãe falava, tá perdendo o dia, tá perdendo a luz do sol. Isso influencia também ao longo da vida da pessoa, né? Eu digo em relação à qualidade de vida, à longevidade, tem interferência, né, Renata? Com certeza, a gente precisa lembrar que a gente precisa funcionar, né? Então, tudo que a gente precisa adaptar demanda um tempo, demanda um desgaste, demanda uma dificuldade. Então, a tendência é que se a gente não tem ali uma certa organização de rotina, a gente acaba sofrendo em algum momento, porque em algum momento eu vou deixar de ser adolescente, ou eu vou precisar de fazer alguma coisa de dia, ou vou começar a estudar de dia, e aí esse sofrimento acaba se mantendo. Mas, de fato, adolescentes é uma questão em relação ao que a gente chama atraso de fase, né? Diferente do idoso, a tendência é puxar realmente esse reloginho para depois, e se estuda à tarde, acaba que é como se o dia, de fato, você dorme de manhã, à tarde você estuda e à noite você fica na tela. Então, talvez a gente pudesse melhorar aí essa dinâmica. Doutora, a gente mostrou agora há pouco o caso do filho da Jeane, né? Que se assemelha a muitos outros casos de adolescentes que acabam virando à noite, né? Essa questão do uso de celulares, tablets, isso pode prejudicar de fato a qualidade do sono? Tem um horário específico, por exemplo, quero me monitorar mais, vou deixar de usar o celular a partir de tal hora, já para me encaminhar para o meu sono? Pois é, ótima pergunta, porque o celular, a tablet ou as telas em geral, elas emitem luz, o que, como a gente conversou no início, sinalizam para o nosso corpo que não é para produzir melatonina, não é para dormir, é para estimular, né? Então, a luz por si só é um sinalizador. Fora o próprio estímulo mental. Então, a gente está lá engajado, assistindo, conversando ou fazendo alguma coisa, então está estimulando essa mente de alguma forma. A tendência é que eu acabe dificultando um pouco esse sono. Além de que, às vezes, é um sono mais agitado, acaba que é um sono menos profundo. Então, de fato, eu acho que é um grande problema na atualidade, porque a gente vive grudado, né, nos nossos celulares e para dormir, o despertador é nele, então você já acorda no celular e vai desligar o despertador, você já começa a trabalhar às vezes, porque já tem uma demanda que você acabou de ver. Então, definir melhor o momento de separar um pouquinho essas demandas, se desconectar um pouco mais dessa luz, de alguma forma você está ajudando o teu corpo, sinalizando para ele que você vai descansar. Assim como amanhecer, sem pegar o celular direto, amanhecer um pouco mais lento, deixar as coisas se organizarem para a partir daí começar a trabalhar ou fazer alguma demanda nesse sentido, acaba ajudando bastante. Doutora, aproveitando rapidinho, Sofia, esse gancho, a questão da luz, né? A gente tem, por exemplo, a iluminação da nossa casa pode influenciar também à noite, a questão de luz fria, luz branca, aquela luz mais amarela, né? Em determinado horário, a gente pode utilizar essa mais amarelada à noite? Sim. Isso pode ser recomendável também? Com certeza. Quanto mais branca, quanto mais forte, a tendência é que a gente fique mais estimulado. Então, a gente entende isso até em alguns ambientes que a gente vai, como aqui, por exemplo, como academias, as luzes são mais fortes. E ambientes mais relaxantes, as luzes são menores, né? Então, as luzes são mais baixas, mais amareladas. Então, já dá uma sensação de relaxamento e aconchego. Então, a gente pode usar isso, sim, como estratégia na nossa casa, assim como cores. Tem cores frias, cores quentes, isso também sinaliza. Então, os órgãos do sentido estão a todo momento captando informações para entender o que é que aquilo está sinalizando para a gente e como a gente pode funcionar nessa situação. Importante, né? E agora a gente tem uma pergunta aqui do Pedro, ele é do Graciliano Ramos e fala: eu tenho uma rotina de trabalho de 13 horas, de segunda a sexta-feira. E aí eu tenho um horário de sono de 5 horas por dia. A longo prazo, isso pode ser prejudicado? Afetado? Eu diria que a curto prazo. É complicado a situação. Se a demanda de sono dele, eu imagino que seja mais do que essa, você está entrando aí num débito de sono e em algum momento a conta chega. Então, de fato, tem que cuidar. Doutora Renata, tem gente, acaba que tem gente que dorme menos horas e se sente confortável com isso. Existe essa possibilidade também, né? Ou chega a ser um costume do corpo? Existe essa possibilidade. A gente entende que a maioria das pessoas funcionam
da mesma forma, mas existem pessoas que funcionam um pouco diferente e a gente precisa valorizar isso, senão a gente perde de ajudar essas pessoas. Então, tem pessoas que demandam menos quantidade de horas de sono mesmo por noite, então sempre dormiram, por exemplo, 6 horas por noite, se dormirem 8 até se sentem mal, sem energia, então é diferente. E tem pessoas que demandam mais horas de sono. Então, pessoas que demandam 9, 10 horas de sono. Já está difícil manter as 8, então imagina quem demanda mais. Mas essas pessoas podem sofrer de sonolência diurna, ter questões nesse sentido e, de repente, entender que demandam mais quantidade de sono. Mas, como a gente sabe, tudo também é um pouco adaptável. Então, dependendo da pessoa, tem gente que tem mais facilidade de se adaptar à rotina, nesse sentido. Tem pessoas que sofrem mais, com uma noite de sono que dorme a menos, por exemplo, já fica mais cansado. Então, essas pessoas acabam chegando para pedir ajuda primeiro. Aquelas que não sentem tanto, a tendência é que elas vão deixando a vida acontecer e, às vezes, quando vão perceber, já tem algum prejuízo de saúde e aí acabam chegando por esse caminho. Doutora, a gente tem falado muito de quem dorme pouco, né? E quem dorme muito? O excesso aí de horas dormidas também pode prejudicar de alguma forma? Sim, pode ser uma questão. Pode ser o que eu falei, né? O dormidor longo é aquela pessoa que demanda mais horas de sono, então isso não estaria fora do normal, não seria uma doença, por exemplo. Pode existir a pessoa que tem algum prejuízo na qualidade de sono, ou apneia do sono, por exemplo. Então, durante o dia, ela acaba dormindo muito ou dormindo fácil porque o seu sono não tem qualidade. Então, é como se o corpo ainda estivesse demandando sono. E existem pessoas que têm distúrbios mesmo, que são hipersonias, que acabam dormindo muito e a gente precisa regular e tratar nesse sentido. Agora eu vou fazer até uma pergunta pessoal. Quando a gente tem um débito de sono assim, considerável, e aí a gente tem uma brecha para um cochilo à tarde, aí a gente tira um cochilo. Só que aí de noite a gente não consegue voltar a dormir no horário comum porque acaba cochilando de tarde. O que é melhor? A gente segurar o sono, segurar ali aquele cansaço, sonolência ao longo do dia e tentar inserir ali uma rotina de horário específico de dormir mais cedo até? Ou entender que o corpo está pedindo, então vamos descansar? Na verdade, o ideal seria tentar deixar um pouquinho para mais tarde e dormir mais cedo, é uma ótima estratégia. O cochilo, ele não é proibido, ele é permitido, porém a gente precisa lembrar que cochilo é cochilo. Cochilo não é o sono da noite. Então, o que acontece é que às vezes o cochilo toma muitas horas. Ele passa pelas fases até de sono REM, né? Entendeu? Sono então, profundo. isso com certeza vai interferir no sono da noite, vai diminuir essa questão da energia que eu falei da adenosina, por exemplo, de sinalizar o cansaço, vai reduzir. Então, a tendência é que você desajuste esse sono da noite. Mas se o cochilo ele for curto, entre 30 a 40 minutos, no máximo 1 hora, ali próximo do almoço ou início da tarde. Então, evitar o cochilo longo, cochilos repetidos ou cochilo muito próximo da hora de dormir. Tipo, cochilo final de tarde também não é uma boa estratégia. Na dúvida, deixar esse sono se acumular para de noite é uma boa opção, mas isso varia de pessoa para pessoa. Dá para a gente organizar direitinho. Doutora, essa pessoa que não está com uma boa qualidade de sono, ela pode apresentar alguns sinais, assim, tem como perceber que tem algo de errado ali na nossa rotina, nosso corpo está apresentando algum sinal de que, opa, tem que dormir mais um pouco. Sim, com certeza. Primeiro, as pessoas mais sensíveis percebem, né, o cansaço, uma falta de atenção, uma certa dificuldade de concentração, memória, irritabilidade, algumas questões emocionais mais depressivas ou mais ansiedade. E aí, com o tempo, pode ter algumas questões metabólicas também, ou aumento de pressão arterial, alguma desregulação em termos alimentares, de açúcar do sangue, como diabetes. Então, você acaba criando riscos, porque o sono ele regula o funcionamento do nosso corpo em vários aspectos, metabólicos, hormonais. Então, quando a gente passa a desregular por não dormir o suficiente ou não dormir com qualidade, a gente acaba sentindo ou em doenças metabólicas ou no dia a dia nessa questão mais mental mesmo do corpo, falta de energia, não consegue responder tanto ali nos exercícios, então fica mais desatento, maior chance de acidente de trabalho, de acidente de trânsito, então de fato a gente não fica bem. Perfeito. Doutora Renata, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui. E vamos botar sono em dia, minha gente. Vamos tentar aí organizar essa rotina de sono, que não é fácil, não. Para quem é mãe. Imagina. Para quem amamenta aí pela madrugada, às vezes eu acordo, sei lá, 20 vezes na noite, eu nem entendi nada e já estou acordando no dia seguinte, mas a gente vai que vai. Obrigada, doutora. Até a próxima. Até mais, doutora.